Olá meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a este canal. Me chamo Pastor William Mota, vivo aqui há mais de 10 anos e eu quero trazer aqui hoje esse pensamento e essa reflexão. O sonho que não pode ser frustrado. Se você tem um sonho ou se você tem sonhos, hoje nós vamos observar a palavra, através da palavra de Deus aqui, uma breve reflexão para que Deus possa falar ao seu coração. Tenho certeza que Deus preparou você e você não está aí à toa, é porque Deus tem uma mensagem para a sua vida, Deus tem um propósito para você e Deus quer falar ao seu coração. Antes de mais nada, antes de irmos para a mensagem, eu vou pedir uma atividade sua, da sua parte, algo que você pode perfeitamente fazer. Dá uma observada aí se você é inscrito nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, não custa nada. E tem esse botão de joinha aí, clica nesse curtir, para que o YouTube também entenda que esse vídeo é um vídeo relevante e ele possa indicar essa mensagem para que ela possa chegar a mais lares, a mais corações e a mais vidas, assim como também essa mensagem chegou até você. E eu quero aqui vir então com a mensagem, o sonho que não pode ser frustrado. Olá meus amigos, então vamos para a mensagem do Senhor aqui, o sonho que não pode ser frustrado. E hoje eu quero trazer essa mensagem através do livro de Jó. Jó capítulo 1, o versículo 1 a seguir, e nós vamos transcorrer essa mensagem para que Deus possa falar ao seu coração. Primeiro aqui eu quero ler o versículo 1 que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A primeira coisa que eu quero trazer aqui, e a primeira coisa que eu quero falar para você, é que nós não vamos falar de uma pessoa qualquer. Nós vamos falar de um homem temente a Deus, de um homem que desviava do mal, de um homem que era reto, de um homem que era sincero, de um homem que honrava a sua família, de um homem honesto, né? E através disso, eu quero que você entenda, né? Jó, através desta vida e desta conduta que ele possuía, ele já era um homem muito abençoado. Por ser honesto, por ser sincero, por ser verdadeiro, por se desviar do mal, por fazer as coisas certas. Então eu quero dizer para você que o fazer o certo, andar pelos caminhos da justiça, do amor, da bondade, os caminhos da luz certamente fazem com que você ande também junto com os caminhos das bênçãos. E neste momento nós estamos falando aqui de um homem, né, que era temente a Deus. E eu não vou me decorrer 100% aqui, né, cada versículo, porque senão ficaria muito extenso essa mensagem, mas depois você pode estar lendo, né, Jó, mas eu acredito que você também já ouviu falar muita coisa, e eu acredito então que você vai entender aqui toda a minha analogia, todo o meu pensamento acerca dessa mensagem. Então, nós estamos vendo um Jó, né, um homem próspero, um homem abençoado, um homem agraciado. Mas por que ele era tão abençoado assim? Nós vamos ver aqui também que a bênção da vida de Jó se decorria através dessa justiça, desse caminhar pela verdade que Jó sempre praticava. Então, eu quero dizer para você aqui a primeira mensagem que nós podemos entender, que andar pelos caminhos da justiça, do amor, da verdade, se desviando do mal, ser reto, ser sincero, ser verdadeiro, já traz muitas bênçãos na sua vida. Mas entenda que também, da mesma forma que traz muitas bênçãos na nossa vida, da mesma forma também traz muita inveja, né? Traz muitas perseguições, porque como nós podemos pensar, né? Acho que até esse ditado você já deve ter ouvido. Como nós já ouvimos esse ditado popular, né? Que só se martela prego que se destaca. Então, nós vamos ver aqui, nesse momento, que Jó era uma pessoa que se destacava. Jó era um homem que chamava a atenção, né? E através disso, eu quero aqui também trazer um pouquinho mais adiante, no versículo de número 7, que diz a palavra do Senhor da seguinte maneira: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. A primeira coisa que eu quero que você observe através dessa mensagem também, que o inimigo da nossa alma, Satanás, diabo, coisa ruim, como você quiser se referir a isso, né? Mas aqui a Bíblia está me relatando sobre Satanás, né? Ele
anda por aí, ele anda observando, ele anda vigiando. Como diz na Bíblia, né, que Satanás ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem ele possa tragar. Mas só que o olhar de Satanás não é um olhar de abençoador. O olhar de Satanás é um olhar de um invejoso. E nós vamos ver aqui nesse diálogo que ele acaba tendo com Deus. Ele diz da seguinte forma aqui no versículo 8: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Você veja que quando Satanás se apresenta aqui, nós estamos vendo um diálogo entre Satanás e Deus, né? Satanás se apresenta a Deus dizendo: olha, eu vim, Senhor, de rodear a terra. Você veja que nesse momento aqui, Deus já fala com Satanás e pergunta: olha, você viu lá? Porque com certeza o diabo sempre traz falando: olha, não há nenhum justo nessa terra, olha, as pessoas não o respeitam, olha, as pessoas não se desviam do mal, antes elas caem sempre nas minhas ciladas e eu faço delas o que bem entendo, porque você sabe, por isso que Jesus sempre nos orienta na Bíblia: não deis lugar ao diabo, mas muitas por o mal se sucede na nossa vida por darmos lugar, né? Pela mentira, pelos caminhos errados, por não conseguirmos nos desviar do mal. Mas se andarmos nos caminhos da justiça, do amor, da bondade, da verdade, você veja que da mesma forma que nós observamos que Satanás está olhando todas as coisas e observando como estamos nos apresentando diante de Deus, da mesma forma nós observamos Deus aqui nesse diálogo, que Deus notava sim que Jó era um homem temente a Deus, que Jó buscava sim andar segundo a verdade, segundo o amor, segundo os preceitos daquilo que era honesto, sincero e reto. E eu quero dizer aqui também para você, talvez você esteja andando com a sua vida, você esteja lutando sempre contra o mal, sempre buscando fazer o bem, sempre buscando os caminhos da verdade, da justiça, do amor, da bondade, sempre procurando auxiliar quem você pode, né? E às vezes você acha: poxa, mas eu não tenho reconhecimento disso, ninguém me valoriza por isso. A primeira coisa que eu quero dizer aqui para você é que Deus está vendo sim. E da mesma forma, Satanás também está vendo. Só que ele não pode fazer nada com você. Nós vamos ver aqui que Satanás ele não tem autoridade sobre a nossa vida, desde que Deus assim não o permita. Você entende? Então, mas ou nós permitimos pelo pecado, ou existe uma permissividade da parte de Deus até mesmo, né? E na vida de Jó foi isso. Não era porque ele buscou o mal e ele estava colhendo um fruto de algo ruim que ele havia feito. Pelo contrário, era na verdade uma forma da inveja do diabo ao observar a vida de Jó. E ele queria mostrar para Deus aqui, nós vamos ver nesse transcorrer desse diálogo, que a vontade do diabo era mostrar: olha, Senhor, esse homem aí, ele te serve, olha, esse homem aí busca o Senhor, mas olha lá, hein? Olha lá, porque ele busca por interesse. Olha lá que ele diz aqui no versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus? Debalde? Quer dizer, Satanás interrogou Deus e falou: olha, o senhor tem certeza que ele teme o Senhor de verdade? E às vezes o diabo faz a mesma pergunta ainda nos dias de hoje. Será que nós realmente tememos a Deus de verdade? Se Satanás perguntasse para Deus: olha, será que o Marcelo, a Fabiana, a Maria, o João, o Paulo, ou como é o seu nome, será que Satanás perguntasse para você: olha, Deus, será que esta pessoa realmente teme a Deus? E olha como que o Satanás ele é artiloso. Olha como o diálogo do diabo de convencimento ele é forte. Olha o que ele diz aqui na continuação, ó. No versículo 10: porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra da sua mão abençoaste e o seu gado está aumentando na terra. O diabo dizendo aqui exatamente em palavras claras e objetivas a Deus: olha, Senhor, Jó só teme o Senhor porque ele é abençoado.
Jó só teme ao Senhor porque a vida dele está abençoada. Um homem que tem saúde, um homem que tem prosperado, um homem que tem uma família abençoada, um homem que tem todas essas coisas, é claro que ele teme ao Senhor. E uma reflexão que eu quero dizer aqui para você, que existem adversidades na nossa vida que podem nos surgir, não porque nós estamos nos caminhos errados, não porque nós não nos desviamos do mal, ou porque nós estamos colhendo algo propriamente que nós mesmos plantamos. Existem adversidades na nossa vida que simplesmente acontecem para nós podermos manifestar o nosso temor a Deus, o nosso respeito ao Senhor e o quanto somos capazes de nos mantermos íntegros acerca daquilo que Deus tem para a nossa vida. E aqui na continuação, ele diz, no versículo 12, e disse, no versículo de número 11, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Aí Satanás fez uma afirmação para Deus. Olha, Senhor, por que o Senhor não estende as mãos sobre tudo o que o Senhor tem o abençoado, para que o Senhor possa observar o verdadeiro caráter de Jó, a verdadeira face de Jó? Porque se o Senhor estender as mãos sobre tudo quanto ele possui, certamente, ele o blasfemará na tua face. Olha a afirmação do diabo. Olha o quanto que ele é arrogante, O diabo, ele quer sempre mostrar para Deus que nós servimos a Deus justamente por nossas bênçãos ou por nossas condições. E será que quando alguma adversidade sobrevém à sua vida, você murmura diante de Deus? Será que quando uma adversidade sobrevém à sua vida, será que você consegue ter um olhar, meu Deus, o que eu posso aprender com isso? Ou você é daquele que murmura? Ou você é daquele que reclama? Ou você é daquele que blasfema até mesmo a Deus? Como pode isso acontecer comigo? Logo eu, que tenho andado com uma vida digna, honesta. Você veja que Jó era um homem íntegro, honesto, sincero, homem reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Acho que poucas pessoas no mundo têm essas características tão perfeitas que é apresentada aqui através da vida de Jó. E inclusive, Deus tinha orgulho de Jó. Mas só que Deus tinha tanto orgulho de Jó e confiava tanto em Jó, que olha aqui o que acontece. No versículo de número 12. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Você veja aqui que Deus, quando o diabo se apresentou ali, Satanás se apresentou ali diante de Deus, ele falou, olha, esse homem só te serve, só o serve por todas as bênçãos que ele possui. Esse homem só é honesto e verdadeiro por toda a integridade e toda a prosperidade, todas as bênçãos materiais, familiares que ele possui. Mas se o Senhor tirar tudo isso dele, ele vai te blasfemar na tua face. Mas aí Deus fala, olha Satanás, eu confio tanto nesse meu servo, que pode ir, eu só não te permito tocar na vida dele. Em todas as demais coisas, você tem autoridade. Você veja que aqui acontece uma coisa extraordinária. A partir desse momento, Satanás tem legalidade da parte de Deus. Você veja que Satanás, ele é obediente. Entenda isso, não ache que Deus não está no controle da sua vida. A primeira coisa que eu quero aqui, o sonho que não pode ser frustrado, é que você entenda que não importa o tamanho da adversidade que você esteja, não importa o tamanho da escuridão que você esteja, não importa o quão desolado esteja o seu coração, não importa o quanto você olhe para você e fale, meu Deus, eu andei sempre nos caminhos retos, e por que tudo isso está acontecendo comigo?
Deus está falando que assim como o sol vem para justos e injustos, assim também a chuva vem para justos e injustos. As adversidades vêm para todos. Mas lembre-se, nada é para te destruir, é para que você manifeste o caráter de Deus nessa adversidade, para que você manifeste o caráter do Senhor Jesus de amor, bondade e de respeito a Deus, mantendo-se a sua integridade e ainda conseguindo dar graça, porque como está escrito, todo mal coopera para o bem daquele que ama a Deus. Veja que este mal estava querendo destruir e iria destruir boa parte da vida de Jó, mas não era para destruí-lo 100%, porque a vida dele, Deus estava no controle. E aqui para ser, eu quero ir lá no capítulo de número 42, já praticamente no final, que a gente vai observar. Mas antes aqui eu quero fazer um resumo do que acontece até a gente chegar aqui nesse capítulo 42 aqui do livro de Jó. Nós vamos ver aqui Jó perdendo todas as coisas. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu toda a prosperidade, todos os animais dele foram perdidos. Jó perdeu tudo que ele possuía, ele perdeu, inclusive a saúde. Jó perdeu também, porque ele contraiu lepra a tal ponto de se coçar com cacos de telha e verter em sangue. Então Jó ficou num estado deplorável, num estado, vamos dizer assim, só da misericórdia de Deus. E ainda só foi poupado a esposa de Jó. A única coisa que sobrou do lado de Jó foi uma esposa, e uma esposa que ainda estava perturbada, porque ela falava para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque logo ela imaginava, esse homem ainda continua servindo a Deus, esse Deus que tirou tudo dele. Mas Jó ainda tinha fé de dizer: se recebemos o bem de Deus, como também não aceitaríamos o mal. Olha a fé desse homem. Será que você pode dizer isso da mesma forma quando as adversidades batem na sua porta? Talvez a adversidade está batendo na sua porta. Será que você consegue ter essa mentalidade de entender que nós podemos estar andando nos caminhos certos e mesmo assim as adversidades acontecerem na nossa vida? Mas isso não quer dizer que o sonho de Deus para você vai ser frustrado. O sonho de Deus é o sonho que não pode ser frustrado. E aqui eu quero trazer uma visão agora de um homem que estava no estado que já tinha perdido tudo. Tinha perdido família, os filhos de Jó morreram todos. Jó perdeu toda a sua prosperidade, ele era o maior do Oriente. Isso significa que, vamos dizer assim, pensa num bilionário mais rico que você puder imaginar aí na sua vida. Era assim que Jó era conhecido naquela época. Você entende o quanto de prosperidade esse homem possuía. E esse homem chegou a estar sem nada. E ainda nem a saúde mais o tinha. Né? Chegava a cheirar mal em vida pelas feridas da lepra. E mesmo assim... Mas vamos recapitular aqui. Qual que era o objetivo de Satanás? Fazer com que Jó blasfemasse a Deus e negasse o seu Deus. Era esse o objetivo de Satanás. E qual que era a verdade que Deus via no coração de Jó? Olha, Satanás, eu tenho certeza que eu posso tirar tudo o quanto Jó possui. Mas ainda assim, porque eu sei que ele é honesto, eu sei que ele não vai perder nada. Ele vai continuar na fé, ele vai permanecer no amor, ele vai permanecer na verdade. Ele vai encontrar um caminho nesse deserto. Oh, aleluia! Glória a Deus por isso. Deus coloca um caminho nesse seu deserto aqui hoje. E através dessa oração, olha aqui no capítulo 42, mas tem a visão desse homem que tinha perdido tudo, que já estava praticamente, até a esposa que estava do lado, que Satanás podia ter tirado a vida dela, porque havia-se autoridade para isso, mas poupou por quê? Para poder usar e confrontar Jó, porque ela chegou até dizer: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E até a pessoa que deveria apoiá-lo estava ali o incitando a fazer aquilo que Satanás queria que ele o fizesse. Mas Jó, ele faz essa oração, e essa oração aqui, no último estado da vida dele, Jó logo prestes a morrer, porque se Deus não intervisse na vida de Jó, provavelmente Jó morreria de lepra, num estado deplorável. Mas eu quero dizer para você que o sonho de Deus para a sua vida
ele não pode ser frustrado. E olha essa oração de Jó, foi essa oração que mudou a vida e o estado que Jó se encontrava. No capítulo 42 diz assim, versículo 1: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Mesmo Jó estando num estado deplorável, ele continuava olhando para Deus com um caráter de fé. E nesse versículo ele fala: olha, Senhor, eu bem sei que o Senhor pode todas as coisas, e eu sei que nada que o Senhor quiser pode ser impedido. Ou seja, ele continuava acreditando que não importa aquele estado que ele se encontrava, Deus poderia mudar aquela história. E o sonho de Deus para a vida dele poderia e não iria ser frustrado. Você tem essa fé de entender isso? De observar a sua vida, não importando as circunstâncias que ela esteja, e entender e conseguir ver que não importa o deserto que você esteja hoje, não importa quantos sonhos que você esteja frustrado na sua mente, ou que você não encontre respostas ou solução para a saída disso, seja num problema financeiro, seja numa questão de saúde, seja numa questão emocional, seja numa questão familiar. Deus, ele nos traz essa resposta através dessa fé, que se nós olharmos para Ele, não blasfemando, respeitando-o mesmo na adversidade e colocando a nossa fé nele e acreditando que nenhum dos sonhos de Deus pode ser frustrado e Deus pode todas as coisas, indiferente do estado que nós estivermos, nós mudamos o rumo e Deus estende as mãos sobre a nossa vida. Olha o que diz aqui na continuação. Olha o que ele aprendeu aqui, ó. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosamente e que não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Eu quero que você entenda aqui que Jó estava falando: olha, Senhor, eu sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado para a minha vida. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Antes, porque Jó era um homem temente a Deus, como nós vimos lá atrás. Antes eu o conhecia de ouvir falar. Mas através dessa diversidade, os meus olhos te veem. Isso é muito forte. São nas adversidades que nós buscamos e adquirimos a nossa maior intimidade com Deus. E é isso que você tem que adquirir nessa adversidade. Não é blasfemando, não é reclamando, não é murmurando, não é questionando, mas é entendendo: Senhor, essa adversidade não vai me afastar de Ti. Pelo contrário, essa adversidade vai fazer com que eu me aproxime ainda mais do Senhor. Foi exatamente isso que Jó estava dizendo. Antes, Deus, eu buscava, mas eu era tão abençoado, que eu conhecia de ouvir falar, mas eu não via tantas manifestações do Teu poder. Mas hoje, mesmo com uma vida igual à minha, hoje os meus olhos te veem. Uma coisa é quando você ouve falar de alguém, outra coisa é quando você conhece essa pessoa. Muitas vezes você conhece Deus só de ouvir falar, mas Deus às vezes traz adversidades na nossa vida para que nós venhamos a entender que Ele não é um Deus lá de trás, mas Ele é um Deus que deve ser conhecido ainda hoje. E tem que ser conhecido pessoalmente por cada pessoa. Não adianta eu falar de Deus para você, você tem que conhecer esse Deus. E muitas vezes o conhecer esse Deus significa conhecer através de algumas adversidades. Por isso que às vezes você ouve quantas pessoas adquiriram grandes intimidades com Deus através de grandes adversidades. Não é verdade?
Então, o sonho que não pode ser frustrado é exatamente esse de Deus. Entende? E ele diz aqui, ó, aqui no versículo 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. E exatamente esse é a visão que eu quero te deixar. Que pela fidelidade de Jó era um homem que chamava atenção, certo? Jó era um homem que se destacava. Jó era um homem digno, respeitado, temente a Deus. Mas isso não foi suficiente para que ele não também viesse a sofrer algum problema, alguma adversidade. Então nós entendemos que podemos andar nos caminhos da justiça, do amor, da verdade, nos desviando do mal, mas mesmo assim podemos enfrentar muitas adversidades. E quando enfrentamos adversidades, devemos olhar do lado e entender que Satanás está ali do lado, esperando que nós venhamos a blasfemar, murmurar, a reclamar, a questionar, a reclamar. Mas lembre-se que da mesma forma tem Deus olhando para você e falando: meu filho vai sair dessa, meu filho vai continuar tendo fé, meu filho vai continuar me buscando, meu filho vai continuar fazendo certo, meu filho vai continuar pela luz. Porque eu só estou esperando isso para me mudar a sorte dele novamente. E eu não vou fazer do mesmo estado, eu não só vou devolver aquilo que antes ele possuía, mas eu vou entregar o dobro de tudo que antes ele possuía. Porque ele guardou a fé, porque ele permaneceu. Então guarde essa fé de Jó. Guarde essa fé que Jó tinha, que o sonho de Deus não podia ser frustrado na vida dele. E ele estava com uma vida totalmente derrotada. Mas ele disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse é o pensamento que eu quero que fique na sua mente. Eu tenho essa frase na minha vida muito forte. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Coloque essa fé no seu coração e quando toda adversidade vier na sua vida, todo vento contrário soprar, não importa o que você venha a perder na sua vida, entenda: o que Deus tem para você é só seu. E o que Deus tem para a sua vida, você alcança. Apenas preserve a sua fé, preserve o seu amor, se desvie do mal e continue olhando para Deus, não só de ouvir falar, mas continue entendendo e querendo conhecer mais de Deus, até que os seus olhos possam vê-lo. E através disso, Deus muda a sua sorte. E tudo aquilo que um dia você perdeu, Deus te devolve em dobro. E o sonho de Deus para a sua vida acontece. Porque se você transcorrer aqui, você vai ver aqui que no versículo 17 ele diz: então morreu Jó, velho e farto de dias. Um homem que estava condenado à morte. Ele morreu velho, próspero, teve o dobro de filhos e filhas, teve o dobro de bens, teve a família restaurada, teve a vida financeira restaurada, teve a saúde restabelecida. Tudo na vida de Jó foi abençoado novamente. Mas por quê? Porque ele entendeu que o sonho de Deus na vida dele não seria frustrado. E o envergonhado foi quem? Foi Satanás. Porque ele teve que confessar: Senhor, realmente este era um servo do Senhor. Realmente este não o buscava pelo aquilo que possuía, mas o buscava porque ele o conhecia de verdade. Que Deus possa olhar para a sua vida com esse olhar, ou um olhar de entendimento, que você o conhece de fato e de verdade. O sonho que não pode ser frustrado é o sonho de Deus para a sua vida. Amém, meus irmãos? Amém, meu amigo? Amém, minha amiga? Que Deus abençoe fortemente o seu coração através dessa mensagem. E no término dessa mensagem, eu vou deixar também uma oração para a sua vida, para você que está talvez com problemas na saúde, talvez você que está com problema financeiro, que veio a perder muita coisa através dessa pandemia. Eu quero orar pela sua vida. Você que não está encontrando um caminho nesse seu deserto que você tem atravessado, que mesmo que você tenha andado nos caminhos certos, mas às vezes você não sabe muito como fazer, eu quero te ajudar. Eu quero orar pela sua vida. Mas antes disso, eu quero fazer mais um pedido para você. Se você ainda não se inscreveu nesse canal,
dá uma observada aí, se inscreve no canal, isso é muito importante. Na próxima semana eu quero colocar mais uma mensagem poderosa e eu tenho certeza que falará muito ao seu coração e trará muita luz à sua vida. Para que você não perca, já deixa aí o sininho de notificações também, ativa o sininho de notificações, dá um curtir nesse vídeo se você ainda não fez e que Deus possa abençoar a sua vida. Compartilhe essa mensagem para mais pessoas, para que assim também a palavra possa chegar a mais lares e a mais corações, para que o Senhor possa invadir mais vidas e assim seja bênção, não só para você, mas para outras lares, outras famílias, outros corações. Porque a palavra, como nós já aqui mencionamos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe, fique com a oração e até o próximo vídeo, querendo Deus. Senhor meu Deus, amado e querido Pai, Deus grandioso, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai das luzes, o Salvador de todas as nações, povos e línguas. Tu és o nosso Deus, Pai, e o Senhor é o Deus que sonda os nossos corações e nos conhece melhor do que a nós mesmos. Meu Deus, eu uno a minha fé, Senhor, juntamente com essa pessoa, Pai, que está ouvindo essa oração nesse momento. E assim, Pai, como nós estávamos observando a vida de Jó, Senhor. Jó, que era um homem honesto, íntegro, reto, temente ao Senhor. E mesmo assim, Senhor, o mal ainda foi permitido que circunstâncias adversas acontecessem na vida de Jó. Mas tudo ali, Senhor, havia um propósito, porque o Senhor queria até mesmo honrar mais do que o último estado de Jó. Que assim também, Pai, seja com esse teu filho, com essa tua filha. Mas os fortaleça, Senhor, nesse deserto que eles passam, nessa dificuldade, nessa provação, nesse momento difícil, Pai, contrário, que o mal, Deus, quer que eles blasfemem, desistam da fé, desistam do amor, desistam, Pai, achando, Pai, que a dificuldade é muito grande, mas que pelo contrário, meu Deus, que o Teu Espírito Santo os fortaleça, assim como fortalecia Jó, Senhor, de dizer, Pai, ali no momento mais difícil na sua vida, bem sei que tudo podes e nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Pai, os Teus sonhos, Senhor, não podem ser frustrados, Pai. Ninguém pode impedir, Senhor, a Tua vontade sobre nós e sobre a nossa vida. E é nesta fé, Pai, que nós cremos. E damos ordem, Pai, em nome de Jesus, para que todo mal seja envergonhado e que o Teu Espírito Santo, Pai, honre esta pessoa. Venha, Pai, com a Tua luz, com o Teu brilho, invadindo, Pai, esta alma, esse coração, trazendo força, restaurando, Pai, restabelecendo novamente a prosperidade que talvez foi perdida, a saúde que talvez já se foi embora, o lar, a família, o casamento, o relacionamento, a vida emocional dessa pessoa que está abalada. Meu Deus, os filhos, meu Deus, que talvez estão precisando de um auxílio, uma resposta, de um socorro, uma intervenção divina. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar. E que o último estado dessa pessoa, Pai, que se ela já foi abençoada um dia, que a bênção na vida dela seja dobrada, multiplicada, assim como também foi na vida de Jó. E é nesta fé, meu Deus, que nós terminamos essa oração. E é nessa fé, meu Deus, que nós agradecemos ao Senhor desde já por tudo isso e por muito mais que sabemos que o Senhor nos honra, porque o Senhor é o nosso Pai. Nosso muito obrigado, Senhor Jesus. Eu entrego essa vida nas Tuas mãos, pedindo os Teus cuidados, cada dia mais e mais. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, meu amigo, seja abençoada, minha amiga, com a presença de Deus na sua vida e com certeza com a resposta de Deus nos seus caminhos. Graça e paz em nome de Jesus.